e vamos falar mais uma vez com o Espírito Santo de Deus. Senhor Espírito Santo, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos, Espírito Santo, pela tua doce, santa e poderosa presença, não apenas no nosso meio, mas dentro de nós. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor é de fato e por experiência, tu és o nosso ajudador, tu és o nosso consolador, tu és o nosso amigo, tu és o nosso ensinador, tu és o nosso mestre, tu és aquele que nos ajuda em nossas fraquezas, o nosso intercessor. O que seria de nós sem a tua presença, Espírito Santo? O que seria de nós sem a tua habitação em nós e sem a tua ajuda? E por isso eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo, que o Senhor venha continuar falando conosco. E que agora, através do ensino, através da meditação na tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar nessa noite. Espírito Santo, eu oro por aqueles que estão cansados, oro por aqueles que estão, de repente, ainda distraídos, por aqueles que a sua mente ainda está, muitos pensamentos. Eu oro, Senhor Espírito Santo, toca agora. Nós levamos cativo a nossa mente agora, à tua palavra, Senhor. Levamos os nossos pensamentos cativos à tua palavra agora. Toda a nossa atenção à tua palavra agora. E te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha nos ensinar de forma profunda e clara através da tua palavra. Desde o menor até o maior aqui nessa noite. Que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus nós oramos. E todos dizem? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Judas. Quem já leu o livro de Judas aí? Quem sabia que Judas escreveu um livro? Judas escreveu um livro, irmãos. É claro que não foi o cabra safado, né? Não foi o Judas traidor, né? Foi o Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago, que escreveu um livro, né? E o livro de Judas, ele tem um capítulo apenas. E apesar de ser um livro pequeno, mas é um livro tão poderoso, é um livro tão profundo. E o livro de Judas, ele nos fala sobre a batalha da fé, nos fala sobre o caminho para nós batalharmos pela nossa fé. E eu quero compartilhar com você hoje a respeito de batalhar pela fé e descansar no Espírito. Ao mesmo tempo que nós vamos falar hoje sobre batalhar pela fé, nós vamos falar sobre o descanso no Espírito. E você vai ver que o mesmo caminho, veja bem, o mesmo caminho para você batalhar pela sua fé, é o mesmo caminho que gera e produz descanso para a tua alma. Amém? O mesmo caminho que você batalha no Espírito, é o mesmo caminho que gera descanso para a tua alma. E nós vamos falar sobre isso hoje. Judas, verso 3, verso 19 e 20. Eu botei no slide. Só pular aí. Se você quiser ler na sua Bíblia, pode ler. Se você não está com a sua Bíblia, você não é crente. Se você não está com a sua Bíblia, pode ler aqui, né? Brincadeira. Então vamos lá. Judas, o livro de Judas. Judas, ele estava em casa ou em algum lugar. E ele estava pensando em escrever uma carta, escrever uma epístola, né? Para encorajar as pessoas. E aí, irmãos, olha só que interessante. Judas tinha uma ideia na cabeça. A ideia dele era escrever a respeito da salvação comum. Era o desejo dele. Ele falou assim, poxa, eu estou com um desejo de escrever uma carta aqui sobre salvação. Eu vou escrever uma carta para os meus irmãos sobre isso. Quando ele pegou o papel e a caneta, quando ele foi escrever, ele sentiu uma mudança. Ele sentiu o Espírito Santo mudando, falando, não, Judas, eu quero que você escreva sobre outra coisa. É importante falar sobre salvação, mas essa carta, eu quero que você fale sobre outra coisa. Amém? Então vamos lá.
Preste atenção. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Para aí. Ele ia escrever para a salvação, ele ia explicar sobre soteriologia, sobre salvação. Mas ele teve por necessidade escrever sobre batalhar pela fé. Mas ele diz o seguinte: a fé que uma vez foi dada aos santos. Diga para alguém que está do seu lado assim, diga assim: Deus te deu a fé uma vez. Faz o dedo para ele assim, ó, uma vez. Ok? Deus deu a todos nós uma porção de fé. Nenhum de nós recebeu mais fé ou menos fé. Nenhum de nós é um bully, né? Nenhum de nós é um bully que é de pouca fé. Entendeu? Entendeu a piada? Nenhum de nós é um coador que é de pouca fé. Entendeu? Não, Deus deu a todos nós a mesma porção de fé. Aí eu te pergunto assim, Jesus, ele na sua caminhada cristã, alguns Jesus dizia assim, ó, homem de pouca fé. Para outros, Jesus dizia assim, por que você é tão incrédulo? Por que você tem uma fé tão pequena? E para outros, Jesus dizia assim, uau, olha, parabéns pela sua fé. Teve um homem que Jesus disse assim, olha, eu nunca vi uma fé tão grande igual a sua. Parabéns pela sua fé. Mas será que Deus, ele privilegiou alguns com, eu vou te dar pouca fé, vou te dar você vai ser um crente incrédulo, predestinado, mas você vai ser um homem de grande fé? Não. Deus, ele deu para todos nós a mesma porção, a mesma semente de fé, uma pequena fé. Mas alguns pegam aquela fé e fazem algo com aquela fé. Que ela cresce. Uma fé que cresce. Quantos querem ter uma fé que cresce sempre? Você gostaria de ter uma fé que cresce? Sim ou não? E a gente ora, de repente você ora assim, Deus, Senhor, aumenta a minha fé, edifica a minha fé, Senhor, batalha pela minha fé. Mas Judas, ele disse assim, eu estou escrevendo para exortar vocês, para que vocês batalhem pela sua própria fé. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. A primeira coisa que eu vou te falar é, Deus não batalha pela sua fé. Você batalha pela sua fé. Deus te deu a fé. E Deus espera que você batalhe pela sua fé. Quem está entendendo? Não é Deus que batalha pela nossa fé. Nós, irmãos, olha, e a nossa fé está em constante ataque. A nossa fé. O diabo, irmãos, ele está sempre atacando, como nós ouvimos o testemunho aqui, quando nós estamos em uma situação onde o médico diz uma coisa e a realidade diz outra. Onde a minha mente diz uma coisa, mas a palavra de Deus diz outra. E a gente espera que Deus faça algo. E o diabo vai constantemente atacar a tua fé. O objetivo do diabo é atacar a tua fé. É falar para você assim, você não vai conseguir, você não pode, você não é capaz, não vai dar certo. A ansiedade, irmãos, no fundo, me perdoem, porque a ansiedade é uma luta de todos. Então eu não tô aqui me colocando em um lugar especial e criticando alguém que sofra com ansiedade. É uma luta de todos. Por isso a Bíblia diz para todos que nós não devemos andar ansioso, porque a ansiedade, na verdade, é falta de fé. Quem concorda comigo? É claro. A ansiedade é produto da incredulidade. É o medo daquilo que não vai acontecer, é o medo do que não vai dar certo, é o medo de como que eu vou realizar aquilo. E por isso o diabo está sempre atacando para criar ansiedade. O diabo está sempre dizendo o seguinte, você vai morrer. Você está passando mal, você vai morrer. Quem tem medo de morrer aí? Ninguém tem medo de morrer? Mas quem às vezes acha que vai morrer? Às vezes você acha que você vai morrer? Alguém também? Mais alguém acha que vai morrer de vez em quando? Às vezes eu acho que eu vou morrer, irmão. Às vezes, sei lá,
Teve uma amiga minha que ela estava dentro do ônibus, ela começou a sentir muita dor no peito, e ela pensando, meu Deus, eu vou morrer, eu estou infartando, eu vou morrer. Aí ela chegou no trabalho, era só gases. Mas, irmãos, gases dá dor no peito que parece um infarto, irmão. É ou não é? Não vou perguntar. Não, alguém já teve dor no peito de achar que está morrendo, irmão? Ué. Às vezes você sente uma dormência no braço, acha, meu Deus, o braço esquerdo, estou infartando, Jesus. Não, irmãos, às vezes é só, falta de potássio, de cálcio que a gente aprendeu aqui. Mas, irmãos, tudo que você sente, tudo que acontece, o diabo vai usar a circunstância para atacar a tua fé, constantemente atacar a tua fé. Então, irmão, se constantemente o diabo quer atacar a tua fé, constantemente você precisa batalhar pela tua fé. No próximo verso, no verso 19, Judas verso 19, porque do 3 até o 19, ele vem falando sobre um tipo de pessoas que está dentro da igreja. Depois você lê lá. Ele vem falando sobre pessoas que estão dentro da igreja, mas no verso 19 ele diz assim, mas você, ele diz o seguinte, amados, lembre-se das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo os seus próprios desejos, suas ímpias concupiscências. Estes são aqueles que a si mesmos se isolam. Olha só, irmão. Estes que andam segundo os seus próprios desejos são aqueles que a si mesmos se isolam, se separam, sensuais. Você sabe que a palavra sensual, nós sempre ligamos ela à sensualidade do corpo, né? Sensual é aquela pessoa que se veste. A palavra sensual aqui quer dizer aquele que se move pelos sentidos, pelas emoções. São pessoas que se movem por aquilo que sentem. E ele diz o seguinte, são pessoas que são sensuais e não têm o espírito. Não se movem no espírito, se movem pelas emoções. Mas no próximo verso, no verso 20, ele diz o seguinte, mas vós, aponta o dedo para alguém aí e fala assim, você, tá? Ele está escrevendo e ele fala assim, mas vós, você, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Irmãos, eu amo isso daqui, eu amo esse texto. Sabe por quê? Escuta o que eu vou te dizer agora, presta atenção no que eu vou te dizer, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Nós sempre, olha, os crentes sempre colocamos tudo para Deus, a respeito de tudo que acontece na nossa vida, a respeito de tudo que vivemos e a respeito da nossa própria vida espiritual. As pessoas sempre dizem, Deus está no controle. Deus está no controle. Não, Deus está no controle. Não, eu estou caído, eu estou desanimado, a minha fé está baixa, a minha fé está abatida, a minha fé não cresce, nada muda na minha vida, mas Deus está no controle. Mas, irmãos, a Bíblia diz o seguinte, olha, edificando-vos a vós mesmos. E diz assim, ó, conservai-vos a vós mesmos. Deixa eu dizer uma coisa, quem edifica a si mesmo é você. Não é Deus. Deus edifica, mas quando você edifica a si mesmo. Olha o que Judas está dizendo. Edificai-vos a vós mesmos. E ele diz o seguinte, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Então não é responsabilidade de Deus edificar a tua fé, não é responsabilidade de Deus batalhar pela tua fé, e não é responsabilidade de Deus guardar você no amor dele. Quem está entendendo aí? Não é. É tua responsabilidade guardar a você mesmo no amor de Deus. Por exemplo, quer ver uma oração, muitas orações, né, que a gente faz que não deveria. Quer ver uma oração? Olha, Senhor, guarda o meu coração. Aonde está escrito isso na Bíblia? O que Provérbios diz sobre guardar o coração? Quem lembra? Fala, Douglas.
sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Quem guarda o coração, é Deus ou você? E a gente ora, Deus guarda o meu coração. Deus está dizendo, guarde você o seu coração. Ah, Senhor, conserva-me. Olha, irmãos, parece uma oração bonita, não parece? Senhor, conserva-me no teu amor. Aí a Bíblia diz, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Então, irmãos, o amor de Deus ele já te deu, mas quem se conserva nele é você. A fé ele já te deu, mas quem edifica ela é você. A fé ele já te deu, mas quem batalha por ela é você, e não Deus. Agora, como que eu faço isso, pastor? É sem a ajuda de Deus? Não, ele te deu o Espírito Santo. E ele diz como? Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus. Então, irmãos, presta atenção aqui. Quando você ora no Espírito Santo, você está batalhando pela sua fé. Quando você ora no Espírito, você está edificando a sua fé. Quando você ora no Espírito, você está guardando a si mesmo no amor de Deus. É por isso que eu vi uma vez um testemunho de um pastor, que ele disse assim, todas as vezes que eu escuto de algum pastor, de algum ministro de louvor, de algum líder que caiu em pecado, a primeira coisa que eu faço é ir para o meu quarto e orar em línguas. Quando eu escuto de um grande pastor, uma pessoa de influência que caiu em pecado, eu vou para o meu quarto e eu vou orar no Espírito, eu vou orar no Espírito Santo. Por quê? Porque eu penso, meu Deus, se ele caiu, eu preciso me guardar no amor de Deus. Eu preciso batalhar pela minha fé. Como eu falei aqui na semana passada, às vezes, irmãos, o diabo ataca o teu corpo e você imediatamente, você age de forma natural. Às vezes o diabo ataca as tuas emoções. De repente, irmão, eu estou falando de ansiedade aqui, mas o terceiro tópico aqui da nossa mensagem é sobre isso. Mas às vezes o diabo vai atacar as tuas emoções, gerando um princípio de ansiedade. Quem já teve ansiedade, de repente até sabe identificar. Começa aquela preocupação, e aí o que você faz? Irmão, vai orar no Espírito. Vai batalhar pela sua fé. Quando você sente o diabo atacando as tuas emoções, quando você sente a angústia vindo, quando você sente a preocupação vindo, quando você sente que as coisas estão erradas, quando não estão dando certo as coisas, quando você sente que está debaixo de um ataque espiritual, o que você faz? Ah, pastor, eu boto no YouTube, eu vou ouvir uma... Não, irmão, vai orar no Espírito, vai encontrar um lugarzinho e vai orar em outras línguas. Eu me lembro, irmãos, que quando a Carla estava grávida do Abner, quem lembra aí da época do chikungunya? Era o chikungunya que gerava, não, era zika, né? Era a zika que gerava microcefalia. E aí, irmãos, aquilo era uma preocupação constante. A Carla estava grávida e era na época do verão, né? Porque era fevereiro, março, eu acho, por ali. O Abner nasceu em novembro, né? Mas eu sei que era uma preocupação. E um dos sinais da zika era os pontinhos no corpo. Quem lembra disso? Um dos primeiros sinais, a pessoa ficava toda cheia de marquinhas assim no corpo, né? E aí eu me lembro que eu estava no trabalho, sentado no computador lá, trabalhando, na empresa onde eu trabalhava. E aí eu estava trabalhando, de repente o telefone ligou a Carla. Aí eu atendi a Carla, falou, João, eu estou cheio de manchas vermelhas no corpo, cheio de pintinhas no corpo. Irmãos, eu me lembro claramente, quando ela falou isso, eu senti aquele frio assim na espinha, sabe? Veio assim, aquele arrepio, aquele frio, aquele gelo na barriga, no corpo todo. Irmãos, a primeira reação minha, eu afastei a cadeira e comecei a orar em línguas. Comecei a orar em línguas. Ali no meu trabalho, assim, não saí gritando, rodando, nem pulando. Mas eu só afastei a cadeira e fiquei ali orando em línguas por uns 5 minutos ali. Até que eu senti a paz vindo. Graças a Deus não era zika. Ou era zika e o Espírito Santo falei, toma zika. Já dei logo uma rajada de língua estranha no vírus da zika. Irmão, naquela hora eu senti que a minha fé estava em ataque. Naquela hora a dúvida tomou conta do meu coração na hora. Aquele medo. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa.
eu preciso batalhar pela minha fé. Sabe, irmãos, então nós temos que aprender a batalhar com as armas espirituais. Você precisa aprender que a oração no Espírito não é apenas algo para emocionar, algo para... É uma arma de batalha espiritual. Amém? Quem está entendendo diz amém. A palavra diz, edifica a si mesmo. Olha só, irmãos, eu ia botar ali e esqueci. A palavra edificar é construir sobre um fundamento estabelecido. Qual é o fundamento? Quando você aceitou Jesus, o fundamento foi colocado. Qual é o fundamento? Cristo. Cristo é o fundamento da tua fé. Cristo é a base. Mas sobre esse fundamento, você precisa construir a tua vida cristã. Construir o teu ministério, construir a tua família, construir tudo aquilo que Deus planejou para você no futuro. Quem é que Deus planejou para você? Ser pastor? Ser pastora de uma igreja? Será que Deus planejou para você morar no exterior? Será que Deus planejou para você ir para um país? Será que o que Deus planejou para você? O que você vai construir sobre esse fundamento? Sabe, irmãos, nós não sabemos o futuro, nós não sabemos o próximo passo, mas o Espírito Santo sabe. E eu quero que você saiba disso, que a cada minuto que você passa orando em outras línguas, o Espírito Santo está construindo sobre o fundamento. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. 1 Coríntios 14, 4. Judas, verso 20, diz: edificai-vos a vós mesmos. Então, irmãos, quando você decide orar em outras línguas, seja na igreja, a gente tem encorajado você a fazer isso fora da igreja, mas se você está no culto, Paulo disse, sabe o quê? Olha só, Paulo disse assim, 1 Coríntios 14, que farei, pois, irmãos, quando eu estiver no culto público? Não quando eu estiver no microfone, né? Mas quando eu estiver sentado aí. Ele disse o seguinte, olha o que eu faço. Eu oro em português e oro no Espírito. Também canto em português e canto no Espírito. Então Paulo estava dizendo, toda vez que eu me reúno com vocês, não no momento em que eu estou pregando, mas quando eu estou no banco, está lá em 1 Coríntios 14, ele diz o seguinte, eu fico assim, eu vou orando em português, aí depois passo mais um tempinho orando em línguas, aí oro em português, aí oro em línguas, aí na hora do louvor, eu canto em português, aí depois canto em outras línguas também. Até essa questão do cantar em outras línguas, é engraçado que antigamente também era uma coisa assim tão extraordinária, que eu lembro que quando eu era mais novo, as pessoas falavam assim, olha, teve uma vez que eu estava num lugar e eu vi uma pessoa cantando no Espírito, foi a coisa mais linda e tal, nunca mais eu vi, que coisa maravilhosa. Mas por que você também não canta no Espírito? É só abrir a boca e começar a cantar, irmão. Tá a melodia rolando ali. Quando o ministério estiver cantando aqui, você que já é batizado no Espírito Santo, deixa eles sozinhos, irmão. Deixa eles para lá, não liga para eles não. Quando ele estiver cantando aqui, você canta a sua própria canção, entendeu? Aproveita esse momento, aproveita a melodia, né? E fica aqui orando, cantando salmos, orando, cantando em outras línguas. Esquece o ministério de louvor, irmão. Eles estão ali só para... né? Então, irmão, não, estou brincando, tá, irmão? Brincadeira. Mas 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, quem achou diz amém. Amém. Olha o que Paulo diz. Paulo confirma o que Judas estava dizendo na sua carta. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, deixa eu abrir aqui também. Diz assim, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. O que fala em línguas estranhas edifica, ajuda. Isso daí é NTLH, né? Ele ajuda somente a si mesmo, ele edifica. Muda para NVI ou para RC. Essa NTLH aí é Bíblia de adolescente, né? Isso é Bíblia de adolescente, mas NTLH aí é... Tem alguém aí com NTLH? Tu? O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. E o que profetiza em público, ele edifica a igreja. Mas eu quero te dizer nessa noite, irmãos, olha,
o quanto a sua fé será edificada não depende de Deus, depende de você. O quanto a sua fé será edificada. Deixa eu te perguntar hoje aqui, vamos lá. Olha aqui para mim. Se eu pudesse ver você no espírito hoje, se eu pudesse ver o teu espírito, como é que estaria o teu espírito? Edificado? Construindo? Teria uma construção lá? Estaria em obra? Teria já um prédio grande? Uma grande fé se estabelecendo? Ou de repente no teu espírito tem 2 tijolinhos lá, porque você não tem edificado muito a sua fé. Mas a Bíblia diz que quem ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Então, irmãos, eu quero encorajar você a buscar o batismo no Espírito Santo. Amém? Eu quero encorajar você. Eu já vi algumas pessoas que elas choram, elas rodam, elas caem, elas dançam no Espírito, pulam no Espírito, mas não falam. O que edifica a sua fé não é pular, nem rodar, nem cair, nem dançar, nem chorar. O que edifica é falar. Amém? Eu conheci uma moça que, lá da outra igreja, uma moça muito sábia, uma das mulheres mais sábias que eu já conheci. Eu nunca vi ela levantando a voz para orar, nunca vi ela orando alto, nunca vi ela pulando, nunca vi dançando, rodando, caindo, nunca vi. Mas na maior parte do tempo do culto, se você chegasse perto dela assim, ó, você chegava pertinho, chegava do lado dela assim no culto, ela estava assim, ó, falando, né? Não estava só, né? Ela estava falando, mas baixinho. O tempo todo, você chegava perto, você ouvia ela orando em línguas assim, ó, baixinho. Que coisa maravilhosa. Não precisa gritar, precisa falar. Falar tem que... Ah, pastor, posso orar em línguas em pensamento? Não, você não está falando. Você tem que falar. Você pode falar baixo, mas tem que falar. E quanto mais você ora em outras línguas, mais a tua vida espiritual é fortalecida, mais é edificada, mais forte você se torna. Fala com esse irmão que está do seu lado. Fala, meu irmão, quanto mais você ora no Espírito, mais edificado, forte, constante, perseverante você se torna. Irmãos, não tem como você edificar o teu espírito e continuar a mesma pessoa. Não tem como, não é verdade? A Fabíola estava compartilhando um testemunho aqui, eu não vou adiantar não, vou deixar ela compartilhar um dia. Mas a Fabíola estava compartilhando um testemunho aqui de como que a prática da oração no Espírito, da oração em outras línguas tem mudado e afetado não apenas o ministério dela, mas tem afetado a casa dela. Tem afetado ela como esposa. Tem afetado ela como mãe. Por quê? Porque está crescendo de dentro para fora. O Espírito Santo, quanto mais ela ora em línguas, mais edifica por dentro. Em Mateus capítulo 5, verso 15, abre aí para mim, Mateus 5, 15. Mateus 5, 15. Achou? Quem achou aí diz amém. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Próximo. Assim, volta aí. Volta o 14. Volta o 13. Ih, gente, errei o texto. Cadê aquele texto da cidade edificada sobre a rocha? Cidade edificada no alto. É em Mateus mesmo. Não é por ali? A Isabela que deve ter aberto errado, com certeza. Isabela. Cadê, gente? Não é, não? Cadê, gente? Sumiu. 5:13? Não é não? Cadê, gente? Da cidade edificada que não tem como se esconder. Onde que está? Cadê, Júnior?
É o 14? Ah, muito bem, Giovana. Puxa, Giovana é crente. Mateus 5,14 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada. Quando você ora em outras línguas, o Espírito Santo está edificando. Você está edificando o teu interior, o teu espírito. E Jesus disse que não tem como esconder uma cidade edificada. Irmãos, olha, se você nunca me contar nada, preste atenção. Se você falar assim, eu vou passar a orar em línguas agora na minha casa, ninguém vai saber. Eu vou buscar o Espírito Santo, eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo. Se eu já sou batizado no Espírito Santo, eu vou orar em línguas na minha casa, eu vou orar lá no meu quarto. Eu vou buscar o Senhor, eu vou orar meia hora, eu vou orar 15 minutos, eu vou orar 1 hora, eu vou tirar domingo de manhã assim que não tem muita coisa para fazer, e eu vou orar 1 hora, eu vou orar 2 horas, mas eu não vou contar para o pastor, não vou contar para ninguém que eu estou orando, vai ser segredo. Irmãos, eu vou te falar, não vai ter como esconder. 1 hora, a gente vai olhar e vai falar, meu Deus, o que está acontecendo contigo? O que tu está fazendo? Cara, olha como é que você está prosperando. Olha o teu ministério. Rapaz, quando você vê, você já está dentro do ministério que Deus te chamou. Não tem como esconder. Você não precisa querer aparecer. Na verdade, você precisa entrar para o teu quarto e orar. E o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente. E quando o teu espírito estiver edificado, irmão, não tem como esconder. Não vai ter como, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. As mudanças vão começar a acontecer na tua vida, você não vai precisar, porque, irmãos, a pior coisa que tem, escuta o que eu vou te falar, você que é esposa, você que é marido, você que é gente, a pior coisa que tem é você tentar dizer para as pessoas que você está mudando. Você fala assim, mas eu mudei. Se você precisa falar que mudou, é porque não mudou. E a pior coisa que tem é quando você tem que falar que mudou e tem que provar que mudou. Mas sabe o que acontece? Quando você muda de fato, você não precisa falar. As pessoas notam. Quando você muda, as pessoas percebem. Quando você ora no Espírito, o teu Espírito é edificado. Irmãos, eu te falo, a Fabíola usou essa expressão e eu concordo com ela. Ela falou, pastor, ou a pessoa, ela está orando em línguas, ou a pessoa tem alguma coisa errada com ela, se a vida dela não muda. Não tem como, não bate, não fecha a conta. Porque a pessoa que continua a mesma pessoa e nada muda na vida dela, é porque a sua fé não está sendo edificada. E, irmãos, olha, por favor, a porção de fé que Deus te deu vai te levar para o céu, ok? Você não vai ficar fora do céu. A porção de fé que Deus deu uma vez por todas aos santos vai te levar para o céu, fica tranquilo. Mas quanto mais você edifica a tua fé, você começa a experimentar mudanças, você começa a experimentar coisas maravilhosas nessa terra. E eu não quero apenas esperar pegar esse grãozinho de fé que Deus me deu, e aí chegar no céu com esse grãozinho de fé e falar, Deus, pelo menos eu cheguei no céu. Não vivi nada do que o Senhor queria para mim, fui a mesma pessoa a vida inteira, não cumpri nem metade do meu chamado que o Senhor tinha para mim, não experimentei mudanças, não experimentei o teu poder, mas Senhor, eu cheguei no céu. Não, irmão, eu quero chegar no céu, irmão, carregando um testemunho de fé, marcando a minha geração. Mas como que eu vou marcar a minha geração se a minha fé não está sendo edificada? Como que eu vou marcar a minha geração, irmãos? Olha, se as minhas emoções, elas se abalam tão facilmente, qualquer coisinha que acontece, irmãos, olha, se você quer viver o chamado de Deus para a tua vida, você precisa aprender a viver a vida no Espírito. Porque como eu estava conversando com meu amigo, Deus ele nos dá testes, sabia? Que Deus está sempre nos provando. Qual o objetivo desse teste? Te levar para o próximo nível. Próximo nível de prosperidade financeira, próximo nível de maturidade, próximo nível de ministério. Deus de repente tem uma nova fase do teu ministério.
Aí Deus te dá um teste. Aí naquele teste, me mata, Deus. Deus, tadinho, filhinho, vamos voltar de novo, vamos. Eu vou tentando, tá, filha? A gente está há 10 anos aqui. A gente vai voltar de novo, filhinho. Eu te amo. Não tem problema. Mas o próximo nível ainda não é para tu, tá, filha? Aí tu chega de novo na porta. A porta do nível. O chefão, ainda. Aí chega lá, tuas emoções, ansiedade, quer abandonar tudo, entrega o ministério, sai da igreja, some, não quero mais, Deus, Deus fala, filhinho, vamos de novo, tá? Eu tenho paciência, vamos de novo. E aí o outro, Deus já está, próximo nível, toma. Você chegou no próximo nível, você passou com louvor. Por quê? Porque veio a provação, veio a batalha, veio a luta, tuas emoções em conflito ali, e você batalhando pela tua fé no teu quarto. Tudo ali ao teu redor, aquela batalha, o pecado, as tentações, a luta. E tu lá no teu quarto assim, cara, tá tudo, meu Deus do céu, que doideira que eu estou vivendo, mas eu estou aqui edificando a minha fé, eu estou batalhando pela minha fé, eu estou edificando o meu espírito, e aí o teu espírito aqui, teu espírito edificou até aqui, aí o Espírito Santo vem e vou te dar mais uma porção de autoridade, e aí você edifica mais o teu espírito, e o Espírito Santo diz agora, tem estrutura, tem base, edificou o espírito, vou te dar mais uma porção agora. Sabe? Porque o Espírito Santo não vai te dar nada que você não esteja pronto para receber. Pastor, eu quero receber mais. Se edifique mais. Pastor, eu quero mais unção. Deus não vai te dar mais unção para te destruir. A gente estava conversando esses dias sobre um terreno aí. E aí o terreno, uma lajezinha assim fininha. Umas coluninhas assim, já aparecendo os ferros. O rapaz falou assim, cara, tem que jogar isso aí. Não dá para construir algo grande aí não. Se a gente colocar uma laje grande e botar umas 100 pessoas, isso cai tudo. Por quê? A estrutura não está boa. Se não tiver edificado, o Espírito Santo não vai te dar mais. Porque ele não vai jogar algo em cima de você para te destruir. Então, irmão, você tem que se edificar mais. Você tem que batalhar mais pela tua fé. Quem está entendendo? E conforme a cidade vai sendo construída, irmão, todo mundo vai vendo, não tem como. E aí, de repente, a tua esposa fala assim, você está diferente, hein? O que você está fazendo? Nada não. Notou? Nem percebi. Aí o marido fala, mulher, puxa vida, hein? Se isso acontecesse alguns anos atrás aqui, você ia explodir. Ia pegar a aliança e ia jogar no meio do mato. Se essas contas aqui, se essa fatura chegasse aqui há uns anos atrás, você ia surtar dentro de casa. O que está acontecendo, mulher? A esposa, não, nada não. Só eu e o Espírito Santo a gente sabe. A mudança está aparecendo. Quem está entendendo diz amém. Vou contar um testemunho. Não é meu não, mas um testemunho de um pastor chamado Dave Robertson. Tem alguém aí que já leu o livro dele, tem gente lendo o livro dele e tal, né? Ele contou, ele fala muito sobre a vida no Espírito, né? E aí ele falou que ele conheceu um amigo, pregador, pastor, né? E aí ele falou para esse amigo, ele falou, cara, você precisa orar em línguas intencionalmente. Não só no culto, não, você precisa passar todos os dias, passar um tempo orando em línguas, isso vai mudar a tua vida. E esse amigo morava em outro estado. E aí passou o tempo, beleza. Muito tempo depois, esse amigo convidou ele, falou, Dave Robson, vem aqui, cara, você precisa ver o que Deus está fazendo aqui. Aí o Dave foi, pegou o carro, foi lá, chegou na igreja dele, milagre acontecendo, gente, um monte de coisa, a igreja era outra, um avivamento e tal, não sei o quê. Aí o Dave Robson, assim, que era mais antigo que ele, né, boladão assim, né, tipo, esse cara está fazendo? O que mudou a vida dele, né? Ele vai ter que me contar, o que aconteceu aí, né? Para o ministério dele dar essa explosão, ele vai ter que me falar. Aí terminou o culto, aí o Dave Robson chamou ele e falou, cara, eu quero agora que tu me conta, cara. Pô,
tu é outro, o que está acontecendo? O que tu fez? Que conferência que tu foi que mudou a tua vida assim? Aí o cara falou, ué, eu fiz o que tu falou, cara, eu estou orando em línguas desde aquele tempo. Aí eu digo, não, claro, eu sabia, não, com certeza, eu sabia que era isso. Irmãos, olha, o Espírito Santo, ele quer mudar a nossa vida, amém? O Espírito Santo quer construir o teu futuro. O Espírito Santo quer mudar a tua vida de dentro para fora, mas ele precisa que você coopere com ele. Ele precisa que você trabalhe junto com ele. E para a gente encerrar, além de batalhar pela sua fé, lembre-se disso, olha, toda vez que você estiver debaixo de ataque, você precisa correr e batalhar pela tua fé, porque Deus conta com isso. A Bíblia diz, batalhem pela sua fé. Então não ora, Deus, batalha, Senhor, pela minha fé, porque o diabo está... Não, Deus está falando, vai para o quarto, vai batalhar pela tua fé. Quando você abrir a boca, eu estarei ali contigo, te ajudando a batalhar pela tua fé. Então, quando você estiver debaixo de ataque, batalha pela tua fé. Vai em frente. Lembre-se, quem ora em outras línguas, guarda a si mesmo no amor de Deus. É por isso que a gente está falando, é impossível que uma pessoa continue orando em línguas e continue arrogante. É impossível que uma pessoa passe tempo a sós com Deus, orando no Espírito Santo e continue ignorante, bruto, arrogante, chato. Crente chato tem que orar em línguas, irmão. Fala com esse irmão que está do seu lado aí, vai orar em línguas, irmão. Essa cara... Não, crente chato, irmão. Quando vier um crente chato para perto de tu, fala, irmão, ó, vai orar em línguas, vai, pelo amor de Deus. Cara chato. Crente que passa tempo orando em outras línguas no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, é crente que dá menos trabalho para o pastor. Aleluia, glórias. Porque a obra já está acontecendo lá no seu interior através do Espírito Santo. Amém? Abre comigo em Isaías capítulo 28. E eu quero te mostrar, para nós encerrarmos essa nossa série de mensagens, de estudos, né? Um dos benefícios extraordinários da oração em línguas. E de repente algumas pessoas até vão testemunhar aqui sobre isso quando eu falar. Vamos lá. Isaías capítulo 28. Isaías 28. Vamos lá. Quem achou aí? Isaías 28, verso 11 e 12. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele interpretou esse texto aqui, mostrando qual era a verdadeira aplicação desse texto. Está lá em 1 Coríntios 14. Mas a profecia que Deus deu ao seu povo através de Isaías é o seguinte: pelo que, por lábios estranhos e por outra língua, em algumas traduções diz, por lábios gaguejantes e por línguas estranhas, falará o Senhor a esse povo. Próximo verso. Ao qual ele disse, através das línguas estranhas, ele está dizendo, este é o descanso. Por lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor a esse povo, este é o descanso. Dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Irmãos, eu estou te dizendo nessa noite, a Bíblia diz que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a esse povo. Esse é o descanso. Esse é o refrigério. Dos grandes benefícios que quem começa a orar em outras línguas e faz isso de forma intencional, começa a experimentar, sabe o que é? Refrigério. Descanso para a tua alma. Irmãos, olha, eu te garanto, quando você estiver... Vou te contar uma história. Às vezes a gente acha que o descanso é deitar na cama e dormir. Mas alguém aqui já deitou e acordou cansado? Alguém aqui já estava muito cansado e deitou e acordou cansado? Alguém aqui, muitas vezes?
às vezes pior do que na hora que tu deitou? Irmãos, às vezes a gente deita para descansar e a mente faz o quê? Continua trabalhando, continua processando, continua trabalhando. E você não descansa. E olha, às vezes a gente pensa assim, eu estou muito cansado, sabe o que eu preciso? Eu preciso de uns 3 dias de férias. Teve uma vez que, no ano passado, né, eu resolvi tirar uns 3 dias foi 2 dias, eu acho, né, de férias com a Carla, eu e ela. Fomos para uma pousada em Teresópolis, maravilha, irmão, coisa boa demais. Quer dizer, mais ou menos, né, pegamos uns cabelos no suco, né, umas coisas meio, né, assim, mas já era Deus providenciando a segunda viagem, né? Mas, irmãos, a gente passou 3 dias numa pousada, sem criança, aleluias, glórias. Cadê a Catherine? Né? Aleluias. 3 dias sem criança. Olha aí, Paulo. Pô. Festa. Irmãos, incrível. Eu pensei assim, quando eu voltar, eu vou ser o homem mais descansado do mundo. Irmão, você acredita que na segunda-feira eu estava estressado, cansado, preocupado, minha mente, aquele turbulhão, e eu pensando assim, meu Deus, eu acabei de vir de 3 dias numa pousada, era para eu ser o homem mais relaxado, descansado do mundo, mas irmãos, eu estava tão preocupado quanto, porque irmãos, o verdadeiro refrigério para a tua alma está em Deus. O verdadeiro, é bom ir para uma pousada, aleluias, glórias, amém? As irmãs aí dão uma cutucada no marido, aleluias. Fala Deus, né? É bom ir para uma pousada? É bom, irmão. É bom ir para uma pousada sem criança? É bom, irmão. É bom ir para o Lago Sul passear, comer um churrasquinho agora no dia dos namorados? Ei, aleluia, glórias. Mas irmãos, isso não descansa a tua alma. O que verdadeiramente descansa a tua alma é por lábios gaguejantes e por línguas estranhas. Falará o Senhor, este é o descanso. Este é o refrigério. Então, irmãos, olha, se você quer aprender a lidar com as tuas emoções, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Você precisa saber que é isso que você precisa para a tua vida. É isso. Pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo. Como que eu faço para ter esse benefício? Busca, pede, Espírito Santo, eu quero isso, eu quero esse dom, porque se o Senhor tem refrigério para minha alma, eu não quero perder isso não, eu não quero ficar de fora disso. E se você já é batizado no Espírito Santo, faça uso, quando você estiver preocupado, ansioso. Irmãos, o lugar para onde eu corro, às vezes, quando vem assim, é o chuveiro. Eu não oro no chuveiro, geralmente, não. Eu oro, né? Oro em algum lugar e tal, busco algum lugar. Mas, às vezes, irmão, quando a ansiedade vem, quando a luta vem, quando a batalha vem, eu vou tomar banho. Vou pro banheiro. Irmãos, eu saio de lá outro. Aí, que benção. O celular caindo no chão. Irmãos, olha, para encerrar, eu quero te dizer uma coisa. Quando você começar a orar em línguas, presta atenção no que eu vou te dizer agora, ó. Presta atenção. Estranho isso, né? Quando você... Isso é coisa da Carla, cara. Bobeira da Carla. Fica andando muito com a Carla, pega essas bobeiras aí, né? Mas olha, eu preciso te alertar para uma coisa. Quando você começar a orar em outras línguas, a tua mente, ela vai trabalhar contra. Amém? Quando você decidir orar em línguas no quarto, eu já estou te adiantando isso aqui para você não achar que você é doido. Para você não achar que você tem algum problema. Irmãos, às vezes você vai começar a orar, você vai pegar essa palavra aqui, não, eu vou buscar então lá no meu quarto. Aí, de repente, você vai começar a adorar a Deus, porque a minha recomendação para você é sempre comece pela adoração, pela gratidão, tá? Sempre comece assim, é o melhor caminho, né? Comece agradecendo a Deus, adorando, Senhor, eu te louvo, eu te adoro, e aí, de repente, você começa a orar em línguas. Mas quando você começar a orar em línguas, a tua mente vai começar assim, o que você está fazendo? Para com isso, não está funcionando, você é doido.
Você está repetindo a mesma coisa? Por que você está falando isso? Você já está 10 minutos aqui, você não fala outra coisa? Isso é da carne, hein? Isso é da carne. O Espírito Santo não está te dando isso, não. Isso não é do Espírito. A tua mente, ou a sua minha. Mas graças a Deus que Paulo, na sua sabedoria, ele disse o seguinte: olha, quando eu oro em outras línguas, ok, a minha mente fica infrutífera. Então ele já alertou de que a nossa mente, ela não tem frutos. Então, coisa que a tua mente não gosta é ficar infrutífera, tá? Tua mente não gosta de ficar infrutífera. A tua mente, irmãos, ó, isso é muito forte, irmão, vou até chegar mais perto aqui de você, ó. A tua mente gosta de estar no controle da situação. É ou não é? A tua mente gosta de sentar e planejar. Vou pagar essa conta aqui, vou fazer isso amanhã, Tua mente, né? 2 horas da manhã, tua mente está como? Altos planejamentos aqui, como é que eu vou fazer, como é que, não sei o que, não sei o que. Aí, de repente, você começa a orar em línguas. E a tua mente? Ué, a gente não está planejando nada, a gente não está pensando em nada? A gente não vai decidir como é que eu vou resolver esse problema na minha vida? Não, para de orar em línguas, vamos resolver o problema. A tua mente está infrutífera. E a tua mente odeia ficar infrutífera. A tua mente gosta de ler, de assistir, de ver YouTube, de ver pregação, de ver Spotify, de ver podcast. A tua mente gosta de estar sempre recebendo informação e produzindo e pá. Mas quando você ora em línguas, ela fica infrutífera. E aí ela começa a entrar em crise. Mas sabe de uma coisa que eu aprendi? Olha, a minha mente, até hoje, me ajudou muito pouco. A minha mente, até hoje, me ajudou quase nada. Aliás, irmãos, a minha mente, ficar com a minha mente infrutífera, para mim é um benefício. Porque a minha mente é tão surtada. Sério, irmão. Eu penso tanta coisa doida. Irmãos, de verdade. Ou só eu? Irmãos, às vezes eu estou pensando as coisas que eu faço assim. Isso. Já pensou assim? Às vezes tu está assim, viagem. Maluco, passou isso na minha cabeça, cara. Minha mente é surtada, irmão. Ainda bem que tem um monte de surtado nessa igreja aqui também. Eu sou pastor de um montão de mentes brilhantes. A minha mente não é brilhante, irmão. Irmãos, eu me lembro, olha, teve uma vez na outra igreja que eu precisava construir uma biblioteca. Era o meu sonho ter uma biblioteca na igreja. E aí eu comecei, a minha mente, planejando. Como é que eu vou fazer? Vou fazer em cima? Vou fazer no alto? Vou fazer de madeira? Vou fazer de ferro? Não sei o quê. Aí eu conversava com um, o cara dava uma ideia, não era boa. Aí eu conversava, nada, eu fiquei meses a minha mente. Aí um dia eu estava na igreja, sozinho, orando em línguas, andando dentro da igreja. Orando em línguas, orando dentro da igreja, andando de um lado para o outro, orando em línguas e tal, não sei o quê. Irmão, de repente, eu abri o olho, a ideia veio completa. De como que eu deveria executar aquele projeto. Está lá até hoje lá. Hoje é um escritório, não é mais uma biblioteca, né? Mas, irmãos, o Espírito Santo me deu a solução em 1 segundo. Ele me deu toda a solução que eu precisava. Aí você fica tentando planejar a tua mente, criando soluções mirabolantes da mente brilhante do Paulo. Não chega a lugar nenhum. Aí você entra para o teu quarto e vai orar em línguas, o Espírito Santo te dá a solução, te dá 5 soluções para o mesmo problema. Quem está entendendo aí? Mas você precisa, irmãos, deixar a tua mente infrutífera. Deixa ela infrutífera. Deixa as tuas emoções de lado e vai orar no Espírito. Vai edificar tua fé. Pastor, mas eu passei meia hora, contei no relógio, passei meia hora orando em línguas, não senti nada. Mas pode ter certeza que algo mudou na tua vida. Você não sentiu nada, mas você vai experimentar a mudança. Amém? Quem está entendendo aí? Rita, quer dar um testemunho, Rita? Vem cá, Rita, vem cá. Pega um microfone para ela aí. Fala, Rita. Boa noite. O Anthony quer cantar. Boa noite, igreja. Paz seja convosco.
Já tem um tempo já que eu comecei a orar em línguas lá no serviço, que a casa é muito grande. Eu fico sozinha para lá, comecei a orar em línguas lá. Aí, domingo passado, eu trabalhei com a Joyce, com a Carla. Gostei de trabalhar lá, né, irmãos? Porque tem mais gente, né? Aí gostei, e o rapaz, na hora que saiu, ele falou, a gente conversa. Falei, poxa, sexta, sábado, domingo, legal, né? Vai dar um dinheirinho legal. Beleza. Aí a patroa pegou, falou comigo que era para mim ir na terça, perguntou se eu teria a quinta. Falei, não, quinta mais ou menos, então vê o sábado. Mandei mensagem para o rapaz, ele falou, vou te liberar então no sábado, vai para lá e deixa os restantes do dia para aqui comigo. Beleza, mandei mensagem para a mulher, eu vou ver se eu vou te chamar. Aí quer dizer, nenhum, nem outro. Aí eu comecei no serviço, o que eu vou fazer? Quer saber? Vou orar em línguas. Aí comecei a orar em línguas, aí vinha de novo, falei, vou orar em línguas. E falei isso para as meninas ontem. Aí quando eu falei, Joyce, fala para mim, eu vou. Ela, não, você não está na escala. Eu falei, amém, vou continuar orando em línguas. Aí quando foi hoje no serviço, a mulher mandou mensagem e vai querer sábado e domingo, eu vou ganhar a mesma coisa do morango. Eu falei, amém, Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Amém, irmão. Glória a Deus, quer aplaudir? Então pode aplaudir o Espírito Santo. Irmão, a questão nem sempre é se as circunstâncias serão favoráveis. A questão é, você vai passar pelas circunstâncias de forma diferente. As circunstâncias vão ser doidas mesmo, irmão. Mas a questão é, você mudou. Você está entendendo? Porque você edificou o teu espírito. Mais alguém quer dar um testemunho aí? Carla, tu sabe de algum testemunho de alguém aí? Fala aí. Alguém? Alguém quer dar um testemunho aí? Rapidinho? Quer? Quer falar? Não vai ser rápido. Alguém quer dar um testemunho rápido? Não? Então tá bom. A gente vai encerrar nessa noite. Irmãos, olha, eu quero incentivar você. Amém? Pratica. Ore no Espírito. Faça isso. Se você trabalha igual a Rita lá, trabalhando de repente numa casa sozinha, olha que bênção, né? Se você trabalha num serviço lá, você tem tempo lá, está com um soprador na mão lá, olha que bênção, né? Aproveita, entendeu? Aproveita, quer falar? Quer? Então vem cá, meu amigo. Aproveita o soprador, filho. Boa noite, igreja. Boa noite. Ontem, quando eu cheguei em casa da escola, eu vi minha mãe no quarto bem triste, bem desanimada, com angustiada. E eu vim pro GC, não falei nada com ela. Aí no final do GC eu pedi pro Douglas de orar por ela, porque ela estava bem desanimada, quase eu nunca vejo ela. Aí quando o Douglas estava orando pela minha mãe, eu senti que Deus falou no meu coração que ela estava curada naquela hora, que ela não estava mais desanimada. E meu coração naquela hora, eu não sei como descrever como estava meu coração. E quando eu cheguei em casa, depois do GC, minha mãe estava dormindo, eu fiquei mais tranquilo. E hoje, quando eu acordei de manhã, minha mãe estava normal, estava feliz e foi trabalhar. E eu... Amém, glória a Deus, milagre. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, meu amigo, glória a Deus. Jesus, ele toca, né, e faz milagres. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então eu quero incentivar você, busca o Espírito Santo de Deus e deixa ele te ajudar. Amém? Deixa ele te ajudar, edifica a tua vida, batalha pela tua fé, entra no descanso do Senhor e você vai ser uma pessoa muito menos atribulada, em nome de Jesus. Amém? Qualquer dia desse, nos próximos, quarta que vem, a gente vai ter um culto de busca de poder em nome de Jesus. E nas próximas semanas, nós vamos entrar no estudo sobre dons espirituais. Então, nós vamos explicar como que funciona o dom de profecia, palavra de conhecimento. Na segunda-feira, a gente estava conversando, né? Irmãos, olha, foi poderoso, né? Deus deu para a irmã Márcia uma palavra de conhecimento sobre uma situação que não tinha como ninguém saber daquilo, né? E aquela palavra de conhecimento, ela abriu sabe, foi poderoso. Então a gente vai falar sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, discernimento de espíritos, dons de cura. E sabe o que acontece? Sempre que quando a gente começa a falar dos dons, os dons são ativados e mais pessoas experimentam, né,
os dons. Então, não falte em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? E no decorrer dos estudos, a gente vai convidando mais pessoas para dar testemunhos. Mas quem? Quem não deu testemunho aí? Tu deu testemunho, Gisele? Gisele não deu. Mas quem? Fabíola deu. Não, né? Fabíola não deu. Paulo vai dar testemunho também? Amém. E vocês também, em nome de Jesus. Se tiver testemunho, me manda aí, que eu quero ouvir seu testemunho, e aí você compartilha com a igreja. E se você não é batizado no Espírito Santo ainda, ou você não era e foi recentemente, ou você não é ainda, mas vai ser, em nome de Jesus, tá? Conta para mim quando você for, me conta a notícia que eu quero celebrar com você.